Voltamos diretamente aqui dos estúdios da TV Litoral Beleza com Atitude. Estou aqui com a Carol Reis, ela que é consultora de imagem e muito mais, eu posso dizer assim. Ela entende muito de moda e com certeza vai abrilhantar e vai trazer muito mais conhecimento para mim e para você ali de casa em breve, num quadro muito especial aqui no Beleza com Atitude. Vamos continuar, Carol. Você já viu diversas transformações incríveis, né, durante esse teu trabalho. Tem algum exemplo de como a consultoria impactou a vida de alguém, para citar para a gente? Tenho vários, mas eu vou te dizer que, assim, um dos primeiros atendimentos que eu fiz, depois que eu me formei consultora de imagem e estilo, foi de uma mulher que me procurou, ela, através das redes sociais, eu acho que ela me encontrou, e ela estava muito insegura com a imagem dela, tinha acabado de ser mãe, então ela estava naquele momento totalmente perdida com a imagem dela. Ela trabalhava no meio mais corporativo, mas ela tinha um estilo completamente diferente do que ela precisava, da imagem que ela precisava mostrar no trabalho. Então isso também é desafiador, porque a gente tem sim que, né, quando eu digo a gente tem que ser autêntica, mas também às vezes a gente tem que ter um posicionamento de imagem. E a gente fez essa consultoria, né? Ela amou, a gente fez todas as etapas, porque ela ainda é insegura com o corpo dela. Várias inseguranças, um exemplo, ela estava amamentando, então ela usava, mesmo para trabalhar, ela estava com aquele sutiã de amamentação, e eu dizia para ela o quanto é importante, né? Às vezes até a nossa roupa de baixo, trazer uma sustentação, e naquele momento que ela não ia estar com o filho dela, ela podia, né? Sim. Inclusive se dá aquele carinho de tirar aquele sutiã, que a gente sabe que nesse momento, assim, quando a gente se torna mãe, tudo muda, é um turbilhão de emoções. E resumindo, a gente fez a consultoria. Uma semana depois, ela me mandou uma mensagem dizendo que o marido dela tinha perguntado o que estava acontecendo com ela, que ela estava diferente. Olha só. Eu me emociono. Essa inclusive, é uma das consultorias assim que eu me emociono. E ela disse para mim, Carol, há muito tempo eu não sabia nem o que era colocar um perfume. Olha só. E hoje eu estou usando perfume, eu estou me cuidando, eu não fico de qualquer jeito, né, em casa. Eu tenho esse autocuidado, porque eu falo muito sobre isso. Não é que tu tem que estar sempre bem vestida, às vezes tu não tá afim de se arrumar, mas esse autocuidado contigo, né, nós merecemos ter esse autocuidado. Isso reflete em como a gente vai tratar os nossos filhos, o nosso marido, os nossos colegas de trabalho. Então, essa foi uma das consultorias que me marcou muito. E também uma outra pessoa que eu atendi, eu participo de um grupo de empreendedorismo feminino. E aí, numa das reuniões, era para eu falar sobre imagem pessoal, sobre autoestima, sobre a importância de como a gente, né, precisa se cuidar. E aí uma determinada pessoa, eu falando, porque às vezes, né, a gente tá em casa, passa o dia de pijama e passou o dia, quando vê, daí, sabe, nada funciona, nada é legal. Eu fazia isso quando eu me tornei mãe ali, que eu tinha meu filho mais velho, pequenininho. E aí uma pessoa disse, mas eu fico de pijama, eu vou até na minha vizinha de pijama, eu não me sinto mal com isso. E eu disse, que bom, eu acho que o importante é a gente se sentir bem. Porque eu acho que não existe certo e errado, mas eu fiquei pensando, tem alguma coisa aí. Passou, eu acho que uns 2 meses, essa pessoa me ligou, ela começou a fazer uma mentoria, e ela me chamou, hoje ela é uma grande amiga, inclusive, a gente tá sempre junto, e ela disse, Carol, eu preciso melhorar a minha imagem pessoal, eu não tô bem psicologicamente, e a minha imagem profissional também. Então a gente fez todo um trabalho de, né, autoconhecimento, depois também sobre a imagem profissional, fotos profissionais, eu também faço esse acompanhamento. Sim. E ela disse para mim, eu chego lá no meu trabalho e as pessoas perguntam o que aconteceu que eu tô diferente. Viu? Então as pessoas percebem, porque a gente fica diferente, a gente brilha, a nossa energia também é outra, né? Essa questão, a gente brilha, a energia é tudo com bem-estar, né? De você se sentir bem e coisa e tal. Uma coisa é você eu tô doente, realmente, hoje eu tô super mal, eu vou ficar o dia inteiro de pijama, enfim. E tá tudo certo, tá tudo certo, Mas agora você levar isso pro teu dia, no cotidiano... Se torna um hábito. Se torna um hábito. E são hábitos, né? A gente sempre fala que construir bons hábitos leva muito tempo. É um trabalho diário que todo dia tu tem que fazer. Exato. Qualquer hábito, tá? Agora, para te construir hábitos ruins,
Não precisa de muito. Não, é Né? 2 toques, né? Então é sobre isso, são hábitos, são decisões que a gente precisa tomar. E a nossa imagem impacta, né? Impacta a nossa vida num todo. E que gratificante que deve ser, né? Você saber que você muda não somente o jeito de vestir, mas muda vidas. Com certeza. Hoje eu digo que a consultoria de imagem é minha profissão, mas ela também enche meu coração. Enche o coração. De ver essas transformações, de ver as mulheres bonitas, felizes, sabe? Então E é isso, a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Quando a gente faz algo que a gente ama, é muito mais produtivo, né, Carol? Com certeza. Com certeza. E, Carol, assim, a Carol sempre foi uma menina estilosa? Ou a Carol... Porque, assim, eu, por exemplo, todo mundo acha, meu Deus, a Michelle sempre foi estilosa. Não, eu me vestia que nem um piá, né, que nem um guri. Eu vim a descobrir aos 14 anos, assim, a ter vaidade e tudo. A Carol sempre foi uma menina mais vaidosa? Sempre fui vaidosa. Desde criança. Sempre fui, assim. Pra te ter noção, eu acho que isso já estava dentro de mim, sem eu mesmo saber. Porque quando eu era criança, eu adorava brincar de boneca, mas eu não gostava de brincar de casinha. Eu gostava de fazer as roupinhas das minhas bonecas e ficar brincando de tirar e botar roupa. Né? Sempre gostei, sempre tive envolvida com isso. Eu sou professora, pedagoga de formação. Nossa, eu não sabia disso, gente. Sou professora e pedagoga. Só que eu sempre, mesmo com as crianças, eu sempre me vestia bem e às vezes eu era até motivo de crítica de outras colegas de escola, porque a Carol... Mas eu sempre tive isso dentro de mim, esse autocuidado, sempre gostei de me cuidar. Se vestir bem é outra coisa, porque às vezes, né, mas eu sempre gostei disso. E aos poucos eu fui entendendo, fui me conhecendo, mas eu sempre fui uma menina muito insegura. Sabe? Na época de escola, eu era o patinho feio. Entendi. E aí eu fui construindo isso. E hoje, assim, eu acho que eu não saberia fazer outra coisa. Mas se disser, eu sempre fui estilosa, não. Mas eu sempre gostei de inventar moda. De inventar moda. Sempre e quando gostei. que a Carol, professora, pedagoga, se mudou para a Carol, consultora de imagem? Desde a faculdade, eu já vendia roupas, sempre aquela coisa para fazer um dinheirinho extra. Quando eu tive meu primeiro filho, eu decidi que eu ia mudar, que eu queria ter mais tempo com ele, seguir, né, vendendo as roupas, fazendo esse atendimento para as minhas clientes. E um dia, uma chavezinha virou quando uma cliente minha, que é psicóloga, falou assim para mim: ai, Carol, por que tu não faz aquele curso de cores? Tipo, aquele tu tá sempre ajudando a gente, porque eu sempre ajudei. Uma ligava, eu tenho uma festa, que roupa eu boto? Então eu sempre dei essa assessoria mesmo, sem saber o que era que eu tava fazendo, mas eu fazia. E aí ela disse, cores, eu fiquei com aquilo. Fui saber mais sobre, fui pra internet pesquisar. Foi onde eu descobri, né, a análise de coloração pessoal, que a gente começou, foi ali 5, 6 anos atrás, começou a ficar mais conhecida aqui. E eu descobri que, além disso, não existia só isso, existia um curso de formação de consultoria de imagem. Então, foi onde eu resolvi mergulhar de cabeça. Quando eu fiz, eu segui fazendo, né? Atendendo as minhas clientes, vendendo as roupas, nunca tive loja física, e fazendo a consultoria. Chegou um momento que não adianta, né? O coração vai batendo para um outro lado, e eu me descobri consultora, comecei a atender, comecei a ter as minhas clientes, a amar isso tudo, a ter esses casos, né, que nem eu te falei que foi uma das minhas primeiros atendimentos. E hoje é uma coisa assim que eu faço por amor, por carinho. Por carinho, com certeza. Tu vê, essa questão, né, da coloração pessoal, gente, é muito importante. Eu fiz. Tu sabe que a minha cartela é Primavera Brilhante, se eu não me engano, tá? Eu acredito que seja. E é impactante. No logo, eu fui, Carol, e pensei assim, meu Deus, esses paninhos ali, isso não é nada, né? Só que quando ela começou a botar, na época eu morava em Vale Real ainda, então eu fiz com uma profissional de Caxias do Sul, até para saber se eu estava dentro das cores para os concursos de beleza, né? Então, quando ela começou a botar, e ela botava luz, é impactante. Gente, vou dar um exemplo. Eu posso usar o dourado e o prata, só que o dourado me favorece mais que o prata, né? Então, foi vendo várias coisas. E aí, quando ela me deu, a gente, quando você faz, para mim, ela me deu uma cartelinha assim, né? Que parece aquelas cartelas de cores de tinta. Eu vi
que eu não estava tão errada, Carol. Porque assim, ó, o batom, as cores, eu usava as cores que estavam lá. A base estava dentro, o blush estava dentro, as roupas estavam dentro. Só que haviam cores que eu não usava de forma alguma. Porque eu achava que não combinava. Sim. Só que aí o que aconteceu? Eu passei a utilizar daquelas cores, né? O vermelho, por exemplo. O vermelho, muita gente falava assim, não dá para botar vermelho na Michelle porque ela tem cabelo ruivo. Só que aí, num determinado desfile, eu fui, o estilista botou um tom de vermelho e ficou bonito. Exatamente. Então, agora eu sei que eu posso sim usar vermelho mais determinados tons. Determinados tons, exatamente. E isso, tu também faz a parte da coloração pessoal? Faço a parte de coloração pessoal, tanto presencial quanto online agora também. São atendimentos online, a gente consegue ter, né, o mesmo, eu digo assim, a mesma resultado, né, de um teste físico quando bem feito. Então, assim, a gente trabalha de forma presencial e online. Gente, agora o online, eu sei, porque eu dou aula, eu tenho alunos de fora do estado. Sim, tem gente ainda que tem um pouco, Carol, daquela preconceito. Gente, eu faço até terapia online, sabe? Então, assim, ó, e assim, eu vou dizer para vocês que o resultado é o mesmo. Não tem o porquê, né? Claro que sim. E hoje em dia o online, antes, né? Tu queria procurar um médico, tu ia na lista do guia, tu ia pedir indicação. Hoje, muitas vezes, tu quer procurar um profissional, tu vai no Instagram, nem é mais no Google, às vezes é no Instagram, porque daí tu vê a pessoa. É aí que entra também a importância do posicionamento de imagem profissional, porque aquilo ali é o teu cartão de visita. É o teu cartão de visita, exatamente. Gente, antes de encerrar o programa, olha só, eu vou fazer uma foto com a Carol, vou botar nos meus stories e vou botar uma caixinha de pergunta lá. Qual o próximo tema que você gostaria que a Carol falasse, tá? E quando nós lançarmos o quadro aqui, vai ser o tema, o que for mais votado, tá? Eu vou mostrar para a Carol e aí o mais votadinho, o que vai acontecer vai ser o que a gente vai falar. Pode ser, ó, quer falar sobre coloração pessoal, quer falar sobre looks, aqueles looks coringas, quer falar sobre silhueta, né? Vários temas. O tema mais votado de hoje eu vou fazer, ó, 24 horinhas, tá? A partir que eu botar a foto, o tema mais votado ele vai pegar e vai, então, ser o tema escolhido, ok? Carol, quero te agradecer imensamente, tá? Nós vamos nos ver mais vezes aqui, com certeza. Eu quero que você deixe o seu Instagram para quem quiser conhecer mais o teu trabalho, te contratar, bater um bate-papo, né? Tirar dúvidas. Qual é que é? Meu Instagram, mas antes de falar meu Instagram, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder mostrar um pouquinho, né, o meu trabalho e falar da importância, né, da imagem e poder mostrar que eu consigo sim levar autoestima, né, para as mulheres. E o meu Instagram é @CarolReis Imagem e Estilo. No link da bio também tem o meu WhatsApp. Então, gente, curtiu? Gostou? Tem muito mais por aí para você aqui no Beleza com Atitude. Uma noite abençoada e semana que vem, não esqueça, nós temos um encontro marcado aqui, eu e você, no Beleza com Atitude, TV Litoral. Beijo!